Como entender os amiguinhos invisíveis que as crianças costumam conversar? São espíritos ou fruto da imaginação da criança? Podemos afirmar que é mediunidade? Com você, Jorge. Nós não afirmamos que é mediunidade, porque a mediunidade ela é um fenômeno que a gente consolida na adolescência para frente. Durante a primeira infância, o espírito ainda está num processo de assentamento no corpo. Então, Allan Kardec nos fala que os laços materiais que vinculam o espírito ao corpo se encerram no parto, ou seja, quando completa a gestação, o espírito está totalmente ligado fisicamente, mas ele não está desperto. A primeira infância é um período de apagamento das percepções espirituais. Então, a criança, na primeira infância, que vai até aproximadamente os 7 anos, eu falo aproximadamente para ninguém marcar na data do aniversário, mas é ali lá pelos 7 anos de idade, a criança tem muitas percepções espirituais, ela é mais sensível ao mundo espiritual. Você já deve ter visto criança pequena que fica olhando para um local e chorando, 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 não dorme à noite. Ela não é médium, propriamente dito, mas o espírito não encaixou ainda completamente no corpo, então ele tem visões do ambiente espiritual, ele vê os espíritos, vê as entidades que circundam, é muito mais sensível às energias dos outros. As crianças pequenas são muito mais sensíveis às energias ruins e boas, porque o espírito ainda não está totalmente acrisolado no corpo. Ele ainda tem muitas percepções espirituais. Então, durante esse período, ele tem essas sensibilidades e ele pode naturalmente ter essa prática da conversa com os amigos invisíveis, que eles conversam, brincam juntos e que são muito típicos na primeira infância. A segunda infância, que é dos 7 até aproximadamente os 12, 14, por aí, ela já não é mais um período típico para esse tipo de situação, porque nessa fase, aquela etapa de percepção do mundo espiritual, ela tende a fechar. E mediunidade, a gente só vai dizer, é médium quando chega na adolescência e não acabou. Se na adolescência a criança continua vendo, ouvindo, sentindo e tendo percepções espirituais, aí dá para a gente, de certa maneira, considerar que sim, agora estamos diante de uma mediunidade. Nessa primeira fase, nós estamos, de fato, vivendo uma percepção espiritual, mas não uma mediunidade cabal. E os amigos espirituais, eles são, via de regra, processos de comunicação com entidades espirituais. Por que eu digo via de regra? Porque existem alguns transtornos mentais que podem trazer essa percepção, como a esquizofrenia.